Olá, pessoal. Retomando nossas aulas de História Contemporânea, a melhor disciplina de todos os tempos, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá. Como na última aula, nós falamos sobre Segunda Guerra Mundial. Aqui para frente, vamos falar sobre o mundo da Guerra Fria. Você que está acompanhando aí nossas aulas, uma semana a gente grava aulas de geografia e na outra semana a gente grava aulas de história. Então hoje começa a semana de história. Mundo da Guerra Fria, a visão histórica não é a mesma visão geográfica. A visão geográfica é mais econômica. A visão história, ela se debruça principalmente sobre os conflitos da Guerra Fria, que esse é um assunto muito caível no Enem, os conflitos da Guerra Fria. A gente até menciona as características, as organizações internacionais, mas você que está em casa tem que se preocupar com os conflitos. E normalmente os conflitos são muito abandonados em aulas. Normalmente os professores não conseguem chegar nos conflitos da Guerra Fria. Então é importantíssimo, dentro da história, analisar os comos e os porquês dos conflitos, características de cada um dos conflitos. E é isso que nós vamos falar daqui para frente. Então pega seu caderninho de história, né, história contemporânea, coloca lá o mundo da Guerra Fria, 1947 a 1989. Lembrando que a Guerra Fria, dentro da história, você vai analisar os conflitos. A gente dá toda uma fundamentação nessa aula, que eu fiz questão, né, de mostrar para você sem slides, só as nossas falas, porque elas é importante para nortear o seu estudo. Então, basicamente, coloca aí item número 1, conceito, o mundo da Guerra Fria. O que seria a Guerra Fria? Uma guerra ideológica, uma guerra diplomática, uma guerra sem tiro, uma guerra sem bala, sem canhão, né, que coloca em evidência o conflito entre duas nações com dois sistemas econômicos. Socialismo de um lado, capitalismo de outro. É importante você lembrar também, né, que na Guerra Fria, o nome Guerra Fria, né, uma guerra diplomática, uma guerra de nervos, não há um conflito direto entre as chamadas superpotências, de um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética. Por que não há? Porque um conflito direto colocaria em xeque, né, a estabilidade global. Os teóricos da Guerra Fria dizem que um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética geraria um hecatombe, ou seja, uma destruição global. Por isso você só vai ver o quê? Os conflitos regionais. E são justamente esses que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Essa é uma aula de introdução ao mundo da Guerra Fria, não se esqueça. Item número 2, características. Característica essencial da Guerra Fria, a bipolaridade mundial. Se a gente pergunta para você, o que seria bipolaridade mundial, você não vai cair naquela ideia básica positivista de dizer, olha, bipolaridade quer dizer que o mundo está dividido em dois. Não é isso que a gente perguntou. A gente perguntou por que o mundo é bipolar durante a Guerra Fria. O mundo é bipolar porque a Segunda Guerra Mundial acabou gerando enfraquecimento geopolítico das nações europeias. E daí, depois da Segunda Guerra, emergem duas superpotências. Então, o mundo é bipolar porque houve enfraquecimento geopolítico das nações europeias. E não pode esquecer também, né, outra característica essencial, além da bipolaridade mundial, a disputa por áreas de influência. Isso é fundamental, né? De repente você pega uma guerra da Coreia, uma guerra do Vietnã, você não consegue, mesmo se debruçando, né, sobre a leitura desses conflitos, você não consegue entender. Então você não pode esquecer que o mundo está dividido em duas áreas de influência e que eles estão disputando ao máximo, né, suas áreas de domínio, suas áreas de influência. Então, disputa por áreas de influência é outra característica fundamental. Outra coisa, item número 3, as fases da Guerra Fria. Dentro da história, nós elencamos duas fases da Guerra Fria. A primeira fase, letra A, coloca lá.
que vai justamente do começo da Guerra Fria, de 1947, com a doutrina Truman. Né? Para quem não sabe, a doutrina Truman é chamada de doutrina de contenção. Por que doutrina de contenção? Porque os americanos, né, o presidente Harry Truman, o homem da bomba atômica, ele diz que qualquer ameaça contra o mundo livre será uma ameaça contra os Estados Unidos da América. Então não esquece. A Guerra Fria ela começa com a doutrina Truman, doutrina de contenção, pela qual os norte-americanos se colocam como defensores das liberdades internacionais. Então, essa primeira fase, que vai do final dos anos 40 até mais ou menos a crise dos mísseis, né, de 1962, né, você vê o quê? Você vê uma fase de muita tensão entre as nações, né, entre Estados Unidos e União Soviética, porque o mundo esteve próximo a uma guerra direta entre as duas superpotências. Então, nós chamamos essa primeira fase da Guerra Fria, lá, final dos anos 40, 47, até mais ou menos a crise dos mísseis, né, que foi um dos maiores momentos de tensão dentro da Guerra Fria, fase do equilíbrio do terror, chamado também de MAD, a sigla M-A-D, Mutual Assured Destruction, ou seja, o medo de uma destruição, de uma guerra direta entre as superpotências, colocou em xeque, né, um medo global de uma guerra direta entre as superpotências, ou seja, a primeira fase é chamada de fase do equilíbrio do terror. A letra B, segunda fase da Guerra Fria, você tem o quê? Você tem uma fase, né, de afrouxamento das tensões a partir dos anos 70 e 80, você vê a chamada Détente, chamada também de quê? De momento do afrouxamento de Détente, de gelo ou coexistência pacífica. Fala Détente, de gelo, coexistência pacífica, momento de quê? De afrouxamento das tensões leste-oeste, um momento de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, principalmente a partir da criação de tratados de desarmamento nuclear. Tá? E lembrando, não esqueça do seu álcool gel para desinfetar a mão quando você chega de casa, quando você vai a um lugar público, supermercado, farmácia, etc. Não esqueça do seu álcool gel. Tá? Então, voltando. Coexistência pacífica, détente, né, ou degelo, refere-se a um momento de aproximação entre Estados Unidos e União Soviética, referendado a partir de tratados de desarmamento nuclear. Uma coisa que você não pode esquecer, isso caiu uma vez na UEMA, tá? Universidade Estadual do Maranhão. Por mais que não houvesse mais condições para uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, os conflitos regionais não cessaram. Você tem em 1979 a tentativa de invasão da União Soviética ao Afeganistão. Você tem os efeitos do choque do petróleo, que são a causa, uma das causas para essa aproximação leste-oeste foi justamente o enfraquecimento da economia norte-americana. Então, apesar de haver uma aproximação Estados Unidos e União Soviética, em função dos efeitos do choque do petróleo, até porque as áreas de domínio já estavam definidas, e aí eles querem evitar ao máximo um conflito direto. Mas os conflitos regionais não cessaram. Tá? Prova disso, tentativa de invasão da União Soviética ao Afeganistão. Foram 10 anos, de 79 a 89, mesmo na época da coexistência pacífica. Tá? Então, não pode esquecer essas duas fases históricas aí da Guerra Fria. Coloque aí no seu caderninho, item número 4, organizações internacionais da Guerra Fria. Isso já está meio esquecido dentro da história. Tem, como eu falei para você, muito mais importante você analisar cada um dos conflitos da Guerra Fria, caracterizar cada um deles, entender os comos e os porquês, do que as organizações internacionais. Então, só para não esquecer, do lado norte-americano, você tem o plano de reconstrução econômica aos países da Europa Ocidental, que é o Plano Marshall, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que durante a Guerra Fria era uma espécie de clubinho, controlado pelo exército americano para bloquear qualquer expansão socialista
na Europa. A OTAN ainda existe hoje, só que hoje ela tem uma função, pelo menos teoricamente, universal de manter a paz mundial. E do outro lado, dentro das organizações da Guerra Fria, o Comecon, né, que é um plano de ajuda econômica instaurado pela União Soviética, e o Pacto de Varsóvia, né, que também é uma espécie de clubinho militar entre as nações do leste europeu, controladas pela antiga União Soviética, para bloquear qualquer expansão militar capitalista no leste europeu. Tá? Isso é bom a gente citar, mas já está mais secundário dentro das provas de vestibular da atualidade. Vamos lá. Para fechar a nossa fala de hoje, a introdução ao mundo da Guerra Fria, não esqueçamos os seguintes conflitos. É muito difícil você estudar a Revolução Chinesa de 49, porque os livros abordam muito pouco esse tema, mas é importante caracterizar cada um dos conflitos que eu vou falar agora. A gente vai fazer isso durante nossas aulas. A Revolução Chinesa de 49, a Guerra da Coreia de 1950-53, a Guerra do Vietnã de 1963-63 até 75, é importante. Tá? A descolonização afroasiática a partir da Conferência de Bandung de 1955, isso aí cai muito, principalmente na Universidade Estadual do Maranhão. Esses conflitos são importantíssimos. Né? Caem na Universidade Estadual do Maranhão e caem também no Enem. Então, a gente precisa, pelo menos, caracterizar cada um deles, tá? Precisa ter um conhecimento aí sobre cada um deles. E, por fim, a crise do socialismo do leste europeu. Nós também trabalharemos nas aulas a seguir, né, os fatores que levaram a esse esgotamento econômico dos países socialistas, seja da antiga União Soviética e seja países do leste europeu. Tá? Só para fechar a nossa fala de introdução ao mundo da Guerra Fria, é importantíssimo você também saber o quê? Você saber, né, quais são as características do sistema econômico capitalista e as características do socialismo. Tá? Então, basicamente, o capitalismo ele é caracterizado, né, pelo antagonismo entre burguesia e proletariado, né? E, basicamente, nós temos os meios de produção, quer dizer, as fábricas, as propriedades, as fazendas, né? As lojas, elas pertencem à iniciativa privada, né? Propriedade particular dos meios de produção. Já no lado do socialismo, você vê que, como a ideia marxista era que, olha lá, um grupo de proletariados ocupasse o poder e eliminasse as desigualdades do capitalismo, eliminasse a burguesia, né? No socialismo, no sistema econômico socialista, o que vai acontecer? A apropriação dos meios de produção pelo Estado. O Estado, teoricamente, daria tudo aquilo que as pessoas necessitavam. Tá? De um lado, você tem um sistema capitalista que prima pelas disputas mercadológicas, né, entre as empresas, e do outro lado, socialismo, né, o Estado comanda o setor produtivo e a tendência, pelo menos em teoria, tá, eliminar as desigualdades sociais. Então, fechamos aqui nossa aula de introdução ao mundo da Guerra Fria. Essa semana, como eu falei para vocês, vamos trabalhar só as aulas de história. Vamos alternar. Uma semana de história, uma semana de geografia, para você não perder nenhuma questão de vestibular. Acompanhe nossas aulas. Se você tiver dúvida, você manda para o nosso e-mail, manda para os grupos de Zap dos cursinhos do qual eu faço parte, e a gente vai respondendo, né, nas aulas. A gente pode, inclusive, fazer só uma aula, né, respondendo dúvidas de questões, tanto de história como de geografia. Quero agradecer a todos vocês. Dá um likezinho lá embaixo, né? Se inscreva no canal, chame seus amigos, seus irmãos, seus tios, todo mundo que, de alguma maneira, né, se interessa por história, se interessa por geografia, quer se manter atualizado, seja para vestibular ou para a vida. Agradeço a vocês todos e logo, logo a gente volta com a aula, né, daquele que foi considerado o primeiro conflito da Guerra Fria, né? Na verdade, uma revolução, não é bem um conflito, uma revolução, que foi a Revolução Chinesa. Agradeço a todos, daqui a pouco a gente volta.